Deus tem um propósito para a tua vida. Agora, todo o propósito, ele vai confrontar com o seu plano. Todo o propósito, aprenda isso, o propósito é de Deus, mas o plano é do homem. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 139, se não falha a memória, que o coração do homem faz planos, mas a resposta, ela vem de Deus. O plano tira o lugar do propósito de Deus na nossa vida. O plano, ele pertence ao homem. Muitas das vezes o plano, ele sai do nosso coração. Deus tem um propósito, mas o homem tem um plano. E muitas das vezes o plano do homem, ele é induzido por uma força maligna, por uma força diabólica. Vou te dar alguns exemplos. Lá no jardim do Éden, no paraíso, qual que era o propósito de Deus para Adão e Eva? Que eles vivessem felizes, sem doença, sem enfermidade, sem nada. Mas até um dia que o diabo colocou o plano dele em ação. Para quê? Para tirar o propósito de Deus. E então o plano muitas das vezes ele parte do homem mesmo, ou muitas das vezes ele parte do diabo. Irmãos, nós aprendemos errado. O diabo não é aquela figurinha de rabo, de chifre. Não é assim que o diabo manifesta. O diabo manifesta usando pessoas para nos tirar do propósito de Deus, da direção de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus vai falar acerca da sua morte, Pedro agora começa a dizer: Jesus, não faça isso, não pereça. Mas Jesus, vendo que não era Pedro, Jesus vendo que era Satanás, querendo atrapalhar o propósito de Deus, ele disse: para trás de mim, Satanás. Ele repreendeu o diabo na boca de Pedro. O diabo por muitas vezes, eu até separei aqui, por muitas vezes, ele vai fazer de tudo para tirar você do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus te faz forte. O propósito de Deus te fortalece. Quem está vivendo o propósito de Deus está forte, está firme, está rompendo, está vencendo. O problema é quando eu deixo o propósito de Deus para viver os meus planos, ou aquilo que o diabo me induz a fazer. É aí que mora o perigo. A Bíblia diz que Abel preparou uma oferta juntamente com Caim. Era um propósito, honrar a Deus. Mas o diabo entrou no coração de Caim com um plano: mata o seu irmão. Então ele tirou o propósito de Deus do coração de Caim. Ele tirou o propósito de Deus da vida daquele homem. E aquele homem que foi escolhido para viver um propósito de Deus, passou a ser o homem mais amaldiçoado da terra. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas Deus quer que Ele faça um propósito dEle se cumprir na tua vida. Deus, Ele quer que o propósito dEle se cumpra na tua casa. Deus, Ele quer que o propósito dEle se cumpra no teu casamento. Deus, Ele quer que o propósito dEle se cumpra no teu lar. O propósito de Deus é o que tem que prevalecer na tua vida. Eu não sei se você está entendendo. Se você estiver entendendo, já dá um glória a Deus bem forte para Jesus. Mas o diabo, ele sabe que se você estiver no propósito de Deus, você vai estar forte, você vai estar firme. Então ele vai trabalhar para quê? Para te tirar do propósito de Deus.